Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui com o vereador Jamal, né? Ele que é relator da CCJ, que a gente fala, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Uberaba. Ou seja, o projeto chegou lá, tem que passar pela CCJ. Jamal, hoje eu queria até falar com você e te agradecer também sua presença, é claro, sobre a questão do empréstimo que está sendo muito discutido, que a Prefeitura quer pegar para fazer algumas obras. Eu queria que você dissertasse sobre isso, porque fica muito vago, a gente acompanha pela internet, as pessoas não têm conhecimento a fundo do que se trata, o que está pegando. Essa semana, até videozinhos soltaram na internet aí, eu vi lá criticando sua postura e tal, eu vim cá te convidar para isso, para você poder explicar para as pessoas, explicar para o cidadão que é ele que vai pagar a conta, né, de que se trata esse projeto, o que está faltando nesse projeto para que chegou nas suas mãos e você falou, pô, assim não dá para caminhar. Obrigado por você ter vindo, Jamal. Primeiro, eu que agradeço, Hélio. O espaço sempre está com você, muito bom, um amigo, uma pessoa que gosta muito da cidade de Uberaba, uma pessoa que ajudou, deu sua contribuição e com certeza vai continuar dando a sua contribuição e com certeza mais até efetivamente no próximo ano. Hélio, referente a esse projeto, você abordou dois pontos muito importantes. Primeiro, a gente tem que ressaltar que ninguém aqui quer ser vilão de Uberaba. As obras são importantes? Beleza, são. A gente não está questionando a prioridade ou não da obra, fazer uma obra ou não. Nós estamos criticando a forma que estão querendo ser feita. Recentemente, agora, pegaram uma fala minha e fizeram uma montagem, né, colocando eu no fundo, enfim, falando que eu era contra. Na verdade, eu não sou contra a obra, e sim a forma que é feita. Eu acho importante a gente poder ter esse momento aqui para explicar e esclarecer essas dúvidas que estão. É um projeto muito mal feito. Aqui, deixa eu te perguntar, o projeto chegou na Câmara de qual forma? Deu tempo de estudar? Foi discutido com a Prefeitura? Porque um projeto de uma grandeza dessa, eu acho que o diálogo é super importante, ter um alinhamento com a Câmara, conversar, tirar todas as dúvidas dos vereadores. Teve esse momento com a Prefeitura, Jamal? Bom, da minha parte, eu não fui convidado. Você não foi convidado? Não, a gente não é convidado para nada, né, lá na Prefeitura. Mas isso também não interfere na minha atuação e na busca aí pela verdade para poder dar o parecer. Como eu sempre disse, dentro da comissão, e aqui eu não estou falando dos membros de apoio, estou falando dos membros que fazem parte da comissão, eu sou o único com formação em direito. Então, o meu parecer, quando eu assino, quando eu faço aquele parecer, eu estou dando um parecer teoricamente embasado em tudo que é a legislação pertinente. O meu voto em plenário, esse é um voto político, né? Mas, quanto à legalidade do projeto, eu tenho que fazer essa análise até como um operador do direito que sou. Você é um advogado? Sou advogado. Então, eu não posso também... É meu nome que está ali. Como que eu vou dar um parecer que não tem... Que não respeita a legislação. Lógico. Né? Deixa eu te fazer uma pergunta. De quanto que é o valor do empréstimo? Ao todo dão 90 milhões. São dólares? De dólares, 90 milhões de dólares. Algo em torno de 450 milhões de reais hoje. Se for a R$5 o dólar, seria mais ou menos isso. Eu vou te mandar a documentação, porque essa resposta também não consegui. Não veio no projeto? Não, porque você não tem uma trava. Quanto será? Será o dólar da contratação? Qual que será o valor? A parcela será paga pelo dólar do dia? Isso a gente não tem. Está aqui. Às vezes, fala, Jamal, você está querendo criar fatos. Não, eu estou trabalhando com os fatos que estão aqui. Eu faço questão de te mandar, são documentos públicos, para que você possa acessar e ver e formar também seu convencimento. Então, a gente não tem um valor. Se a gente for calcular com o valor do dia, a gente pode ter uma variação muito maior do que realmente a gente está esperando. E essa variação ela tem de dois problemas, né? Primeiro, no valor captado efetivamente do empréstimo e no valor da contrapartida, porque ambas são calculadas no dólar. Então, se a Prefeitura está captando aí 72 milhões de dólares, quanto custa 72 milhões de dólares no dia? E a contrapartida obrigatória para o projeto são 18 milhões de dólares, quanto custa o dólar naquele dia, quanto que será o valor que a Prefeitura vai desembolsar. A Prefeitura, lá no projeto, ela fala quais são as obras que serão feitas com esse recurso, ela mostra o custo de cada obra, quanto que será investido, ela tem esse orçamento, vamos chamar assim, para que as pessoas possam entender? Até falando aqui com você, Hélio, eu fiz questão de separar isso, até isso consta no nosso parecer, eu estou aqui no telefone para poder mostrá-lo.
são situações que são temerárias, até pela forma que está. Porque, tirando a parte da Secretaria da SEDEC, né, do RUI, as outras não têm um valor de desenvolvimento econômico. As outras, que são 5 milhões que seria utilizado esse dinheiro, as outras não têm um valor exato. E aí você tem o CODAL, que fala que vai gastar 398 milhões, mas não está ali separado, delimitado quais seriam o gasto, porque você tem mais de uma ação, não só a captação do Rio Grande, né, que está se falando, você tem outras ações e essas ações não estão delimitadas com preço. Então, é assim, deixa eu entender. Está pedindo um dinheiro esse que no projeto, exemplo da CODAL, não fala onde será gastado X, Y, Z, tanto nesse, tanto aqui, tanto ali. Não é claro isso? Não tem no projeto? Não tem essa clareza no projeto. Eu vou pegar aqui, ó, para você ter uma ideia. No próximo parecer eu fiz questão de mencionar essa informação. Só para você ter uma ideia aqui, vamos lá. Quando a gente fala na questão do CODAL, na questão do quadro que existe de valores, você tem aqui, e saiu essa... Depois, aquele que também quiser que a gente passe, né, Jamal, esse projeto que ele é público. Ele é público. Né, o Jamal já me enviou, não é aquele link que me mandou agora há pouco. Eu encaminho para as pessoas sem problema nenhum. O que eu quero aqui hoje, enquanto o vereador procura aqui, é esclarecer direitinho o que está acontecendo. Porque eu realmente, como cidadão, Jamal, eu fiquei em dúvida. Eu falei, pô, o que está acontecendo num projeto que travou? Porque passou o sentimento assim, é para uma obra importante? É uma obra importante. Lógico. Né? Mas assim, tem que chegar bem detalhado, porque é uma grana alta pra caramba. Aqui, ó, pra você ter uma ideia. As chegou. ações que estão no projeto. Captação de água. Sim. 398 milhões, 556 mil reais, 261 e 23 centavos. Mas eles explicam como eles chegaram nesse valor? Não explica. Aí dentro das ações que o CODAL quer desenvolver, ela quer desenvolver também a construção de uma da ET 4, sim, que não tem valor informado, a revisão do plano de saneamento, que também não tem valor informado, o plano de setorização e controle de perdas, que também não tem nada informado. E depois você tem a Secretaria do Meio Ambiente, a SEDEC, a CESURB e a CEPLAN. Então, totalizando, com esses valores que nós temos, que foram apresentados, que é a SEDEC 5.747.820,14 centavos, estaria dando o valor de 404.304.081 centavos e 37 centavos. Então, isso é o valor em reais, para né? as pessoas entenderem em casa, olha se eu estou falando assim, certo ou não. É tipo assim, a prefeitura quer pegar um dinheiro que vai pagar isso em quanto tempo? 18 anos. Tem carência para começar a pagar? Começa a pagar depois do mandato do pleito. Do pleito dela. Caso tiver? Caso tiver. Então assim, a prefeitura está querendo contrair uma dívida para começar a pagar daqui 6 anos, por exemplo. A gente quer governar no cartão de crédito e na promissória. Aí deixa para o próximo prefeito que vier a pagar. É isso. Então está dando o prazo, não vai pagar nada na gestão agora, nem na primeira agora e nem na segunda se houver. Não. Tá. Aí nesse pedido de dinheiro, esse justificativo que chegou para vocês, não é claro quanto será gastado. Por exemplo, assim, vou dar um exemplo mais simples. Você contrata um pedreiro na sua casa, tem um material, não tem? É a mesma coisa do pedreiro falar assim, vou te cobrar como? Sendo que não sei nem o que vai fazer na obra. Porque você não sabe se vai gastar 1.000 tijolos, se é 2.000. Isso não veio claro para vocês, pelo jeito. Só o valor. Acho que esse exemplo que você deu é o exemplo mais certo. Por exemplo, vamos colocar lá. A dona Maria, ela quer construir um cômodo na casa dela lá no fundo para a filha dela que casou. Então, não tem onde morar, vai morar lá com a mãe lá no fundo. Aí ela fala assim, eu quero construir o cômodo. Ela chama o Hélio. Hélio, eu quero construir um cômodo lá em casa. Como que é o cômodo? Que tamanho? Que tamanho? De laje, piso? Não. Não, Hélio, eu quero um valor assim mais ou menos, só para eu poder saber quanto que eu vou gastar. Aí você fala assim, mas qual o tipo de construção? O que é isso? Não, Hélio, é bem simples assim, eu preciso um cômodo para minha filha, lá no fundo, que tem um quarto, uma sala, que aproveite o terreno. Aí você pergunta, qual é o tamanho do terreno, qual que é o tamanho do... Fala mais ou menos para você, e aí você vai dar um valor. Sim. Vai ficar aí 40 mil reais para fazer desse jeito. Ela pegou aqueles 40 mil reais e sai pedindo dinheiro
para chegar aos 40 mil reais. Baseado nos 40 mil. Baseado nos 40 mil. Mas o Hélio, que deu o valor, ele deu o valor, calculou, ele fez direitinho, às vezes o terreno tem uma clividade ou não, às vezes precisa fazer uma terraplanagem dentro daquele terreno, a fundação, calculou direito, o solo é rochoso. Então, você não tem nada, você tem um valor assim, mais ou menos, todavia, que seria esse valor. E aí, ela colocou esse preço com base nisso. Agora, o projeto executivo, um pré-projeto, não tem. A outorga de água do Rio Grande, também não tem. E vai ter que passar dentro de fazenda de terceiros ali. Então, esse é aí a gente tem aquele ditado antigo, combinou com os russos? Vou te perguntar por quê. Como que a prefeitura vai desapropriar uma área que está em outra cidade? Como? Eu até gostaria de saber, assim, eu queria entender, Jamal, o seguinte: como que você pega um dinheiro numa obra gigantesca? Porque também não está envolvido aqui, não é só a captação, tem mais coisas. Eu vou pegar a captação, o grosso é a captação. Vai consumir. Aí, sem ter essas respostas, como é que um vereador autoriza isso? Tem que vir detalhado. E não veio assim, pelo jeito. Não está, Hélio. E assim, eu esperava que durante esse período, que foi, e detalhe, esse projeto está querendo ser a votação dele a toque de caixa. Eu achei até desrespeitosa uma fala da prefeita, e isso eu vi no programa, ouvi, né, no programa da Lídia, né? O Genari, no dia que teve aquela cidadão berabense, brincando com a prefeita perguntou para o Genari qual que seria a capa do outro dia. Ele falou que a capa sairia que empréstimo irá votar só depois do recesso. Ela, diz ele, abre aspas, ela riu e falou, mas não vai mesmo. Tá aí, no programa, é só ouvir, estou reproduzindo uma fala. Aí eu te pergunto, o executivo, será que ele não sabe o que é regime de urgência? Porque se colocasse esse projeto em regime de urgência, seria de uma forma. Esse projeto não está tramitando na prefeitura de regime de urgência. Então, para que essa sangria? Um projeto que veio torto, para não falar outra coisa, precisa de ter elementos para serem votados. E a gente não tem. Então, tanto no parecer quanto na votação do projeto, eu tenho dúvidas. E eu vou autorizar um voto num projeto desse sem saber as consequências? Eu não vou dar cheque em branco. Vamos pensar no desdobramento que esse projeto vai ter futuro. Vamos pensar que o próximo prefeito, ele já vai começar a administrar uma dívida muito alta. E aí a gente pode dizer o seguinte, não, mas a gente teve o Água Viva, a gente teve outros, e sempre a gestão pagando. Tudo bem, mas não uma monta nesse valor. E detalhe, nós temos o PAC 1, que teve, o PAC 2, e agora, em julho, nesse mês que a gente está, vai sair o PAC 3. O PAC é um programa do governo federal. Programa de aceleração do crescimento. Então, e vai abarcar obras em todo o país, obras de saneamento, obras de captação de água, enfim. São vários serviços que são disponibilizados pelo governo federal. Então, o ideal, no seu ponto de vista, é esperar um pouquinho, aproveitar o PAC, pegar recurso lá para não ter que pagar, é isso? Não, pagar você paga também, paga dessa forma. Mas não paga dessa forma, mas aí eu escutei, até na Câmara Municipal viraram e falaram assim, mas Ribeirão pegou esse dinheiro. Pegou? Tá. Uberlândia pegou? É bom a gente querer comparar, né? Locais e tal. Então vamos comparar com Uberlândia também. Porque quando eu falei não daria para comparar Uberaba com Uberlândia, não daria para comparar Uberaba com Ribeirão, aí um determinado vereador disse assim, daqui uns dias nós vamos igualar Ribeirão. Eu falei, tá mais fácil a gente manter a posição para Delta e Araxá não ultrapassar a gente do que a gente chegar para Ribeirão desse jeito. Então assim, vamos então comparar Ribeirão com Uberlândia? Uberlândia não pegou. E olha lá, o centro tratamento de água, né? A captação de água de Uberlândia, se foi feito com dinheiro de empréstimo de fundo andino americano ou se foi feito com recurso do governo federal. Para que eu possa entender o trâmite, Jamal, o projeto está na sua mão, você ainda não anexou o seu parecer, não.
Meu parecer já está disponibilizado. Já está disponibilizado. Tá, aí deu contra. Contra. Você, como relator, você falou assim, sou contra dessa forma. Sim. Ele pode ir a plenário, quer que as pessoas entendam como é que funciona o sistema da Câmara. Tá. Ele pode ir a plenário mesmo assim? Ele vai a plenário mesmo assim ou não? Ele Quem vai, que pauta ele isso? vai, ele vai. Aí o presidente da Fernando Câmara vai pautar esse projeto, vai pautar a reunião e aí vão chegar 2 pareceres. São 2 pareceres apartados, o parecer da CCJ e o parecer do relator. O parecer do relator, para que a CCJ pudesse dar os membros formassem convencimento ou fazer um parecer apartado, primeiro o relator dá o parecer e depois baseado no seu parecer que eles vão dar o deles. Só que desculpa, seria assim? Seria assim, só que isso foi ao inverso, né? Porque já está pronto deles? Eles já fizeram o deles. Tá. Então eu tô correndo atrás de algo que já foi feito. Então assim, houve um atropelo também. Sim. CCJ não, já fez o parecer. O presidente da comissão já fez o parecer. É contrário ao seu? É contrário. O parecer é contrário. Então, vai para o plenário os 2 para decidirem. Tá, vai feita a leitura do seu parecer que é contra e da comissão que não te inclui que é a favor, de fazer o empréstimo. Isso. Aí a votação qual que é o percentual que tem que votar a favor para prosseguir? Não, maioria simples. Maioria simples. Maioria simples mantém ou derruba o parecer. E você sabe, está pautado para algum dia já? Teoricamente, ele estava pautado para segunda-feira. Amanhã. Tá. Mas parece que já mudou a pauta e parece que está pautado para terça ou quarta-feira ainda, não sei. Tá. Então assim, Jamal, então explica rapidinho o porquê você é contra. Só para as pessoas entenderem, um linguajar simples, rápido, direto, objetivo, para não ficar mancha, não ficar dúvida. Porque às vezes o vereador está fazendo política, porque ele é oposição, a prefeitura está pensando assim também. Eu estou aqui trazendo o Jamal para isso, para explicar. Eu não li o projeto, eu não conheço o projeto, eu não sei em qual área serão investidos. A minha dúvida era essa, se realmente chegou um projeto redondinho, vai gastar tanto aqui, tanto lá. O Jamal disse que não. Então, assim, para isso a gente tem que trazer a coisa séria, com responsabilidade, levar para o cidadão, para saber o que está acontecendo. Então, um projeto, uma dívida desse tamanho, para pagar daqui 6 anos, começar a pagar daqui a 6 anos, né, e a gente não sabe, às vezes pode acontecer do dinheiro nem dar, ou sobrar, porque não... Você não tem um projeto pré-executivo. Você não tem um projeto pré, né? Você não sabe o que vai gastar para trazer água. Então vamos lá, eu posso alencar de forma bem simples mesmo, 4 motivos. Fica à vamos vontade. Lá. Primeiro motivo, o projeto não é claro quanto à sua forma e utilização do recurso. Tá. Segundo, não existem projetos. Não existem projetos. Um pré-projeto, um projeto que seja, não existe. Da obra em si. Da obra em si. O projeto que chegou para você foi pedindo dinheiro. Se tem um projeto, não foi anexado. Então a gente tem que trabalhar com o que está no processo. Chegou para você. Não tem. Terceiro ponto, aí dessas ações, aí a gente, eu e minha equipe, a gente começou a se debruçar para tentar achar um fio da meada para poder entender o projeto. Aí nós descobrimos que tem uma representação lá no Tribunal de Contas do Estado contra o projeto que iria fazer toda a execução, né, o estudo, a análise para o projeto de captação de água. Então, existe uma licitação para contratar uma empresa, para que essa empresa faça o estudo. Sim. E desse estudo faça o projeto. Pronto, já tem no Tribunal de Contas uma representação e está suspensa essa contratação. Eu recebi isso. Então já temos um problema grave e de ordem técnica. Terceiro problema, dentro desse segundo, captação de água do Rio Grande. Para você fazer a captação de água do Rio Grande, você precisa ter outorga, lá da Agência Nacional. Cadê? Não tem outorga. Aí você vai calcular tudo, todos os custos, vamos calcular tudo. Vamos executar. Não tem outorga. É tipo assim, eu vou fazer uma obra, contratei o pedreiro sem saber o que vai fazer a obra, aí eu chego para construir um terreno dele. Aí chega um terreno dele e fala, não vai construir meu terreno não, aqui para você. Não... Aí você já está com a dívida feita, é isso, para as pessoas entenderem. Você tem dentro também alguns estudos, mas esses estudos aí são preliminares, que, por exemplo, onde você está ali, a jusante que chama, né? Onde vai ter essa captação. Devido ali ter várias plantações de cana, pode ser que aquela parte ali, ela tenha um risco
né? De agrotóxicos, enfim, de metais ali. Quanto que você vai ter que utilizar para gastar para tratar essa água? Vamos pensar que tem uma cidade no pé do rio, chama Delta. Pergunta se Delta capta a água do Rio Grande. Não? Não. Delta não. E ela produz aí 6 milhões de litros lá. Então, não tem água do Rio Grande em Delta. Você está do lado, é só você... Está na margem. Não, você está na margem. Por que que não tem? A gente pode perguntar para o prefeito de Delta, para o Marquinhos, e acho que às vezes ele explica isso até melhor do que eu e do que qualquer outro. Então, o custo disso, qual seria o valor? Então, mas eu respeito quem fez esses estudos por parte da prefeitura e falou que ele é a solução. Você tem estudos também hoje que Uberaba, se ela aumentar a bomba, aumentar o número, fazer reservatórios, igual a gente tinha a Prainha, que na época, nossa, nós conseguimos a Prainha, a barragem da Prainha, o recurso, nós teríamos outras formas de armazenamento e captação, que Uberaba poderia ficar até 440 mil habitantes. Esses números estão sendo contestados, tudo certo, deixa que a parte técnica decida. Mas também são elementos que a gente tem que trazer para um pensamento, isso na hora de uma votação. Quarto ponto, esse dinheiro, esse empréstimo, ele existe tecnicamente elementos, quando a gente se fala de valores, o valor da cotação do dólar, valor da taxa de juros efetivamente? Não tem. Então, também já é uma preocupação que você tem que ter pelo interesse público. Como que você vai discutir isso no interesse público? E aí, vamos pensar nos outros reflexos, né? Depois desse empréstimo, vamos supor que tudo isso que eu falei, os vereadores entenderam que não é verdade, a prefeita conseguiu lá com a sua maioria aprovar esse projeto. Aí eu vou falar para o servidor público. Você sabe o que vai acontecer com as carreiras e com o servidor público? Você foi secretário de administração, você sabe o que é uma negociação e o que é quando a coberta está curta. Você puxa para tentar atender um determinado momento e você não consegue. A prefeitura vai perder a capacidade de investimento. Por que ela perde a capacidade de investimento? Porque ela vai ter sua receita, parte da sua receita comprometida em pagamento de dívidas. A gente não tem só esse financiamento. Mas a desculpa da prefeitura a prefeitura pode ter até 120% de endividamento. Você consegue, Hélio, de ter 120% de endividamento do seu salário? Não, mas você vai ficar devendo todo mês. Você vai ficar devendo todo mês e essa bola de neve ela vai aumentar, porque 120, 120, 120, 120, 120, chega uma hora que os seus 100% não dá para você pagar mais. E o que você faz? Perde a capacidade de realização da prefeitura. E aí todo mundo vai começar a sentir, porque você não vai ter dinheiro para recap, você não vai ter dinheiro para poder pagar a limpeza da cidade. Nós temos que pensar que esses custos são todos variáveis e aumenta muito. Então a gente tem que fazer uma projeção durante esses 18 anos, pegar uma média histórica de quanto que a gente pagava no valor do lixo e quanto que a gente pagava hoje. Então esse elemento, então a prefeitura, vamos supor, pagava tanto. Será que a prefeitura vai ter condição de manter um subsídio para o ônibus, para o transporte coletivo amanhã, para a dona que precisa do seu ônibus, que o ônibus é caro, para ela ir para sua casa e se não tem esse subsídio de 10, 12 milhões que são votados todo ano na Câmara Municipal, será que os próximos prefeitos conseguirão manter isso ou a passagem de ônibus vai aumentar vertiginosamente, uma vez que não vai ter apoio do poder público? Na sua avaliação, lá com seus colegas de plenário, os vereadores, o projeto passa hoje? Você acha que tem votação suficiente para passar esse projeto, esse empréstimo? Mesmo tendo essas discórdias aí da sua análise com os demais membros da comissão, você acha que a prefeita vai conseguir fazer esse empréstimo? Bom, ela tem... Tem assinatura suficiente? Ela tem a ampla maioria na Câmara, né? Ela tem ampla maioria na Câmara, então você tem sim alguns vereadores... Pelo tom que ela falou no rádio? Você tem alguns vereadores que estão aí... entendendo, né, pelas suas conversas com o executivo, que é importante. Eu só posso lamentar e dizer que a minha parte eu vou fazer até o final, que é tentar demonstrar, e quanto mais pessoas eu conseguir demover da ideia deste empréstimo, e não do empréstimo, que aí nós temos dinheiro através do FGTS, que eu consegui agora
através de empréstimo, mais de 100 milhões junto ao Ministério das Cidades, com o FGTS, para poder fazer uma nova estação de tratamento de água. Você não é contra o projeto, você quer informações para que você possa dar um parecer favorável, Não, é isso? Eu preciso de elementos básicos para poder decidir. Então a gente vai voltar lá naquela história do pedreiro. Sim. É 40 mil que eu preciso para poder fazer a obra. Tá, mas aí você me arruma os 40 mil, eu não consigo subir. Porque aí amanhã o cara chega e diz, Jamal, se ele autorizou e pegou o dinheiro e não terminou a obra, agora está embargado lá, como é que faz? Tem que você pagar. ter uma ideia, a gente conseguiu, e aí quando eu ainda estava em Brasília, na época o prefeito Paulo Pial começou na época lá do Anderson Adalto, a gente tem que dar crédito para todo mundo. Eu acho que é importante a gente dar crédito, né, e reconhecer. Nós temos uma mania de trazer só pra gente, né? Reconhecer. A questão da barragem da Prainha, isso começou lá com o Zé Luiz Alves, com o Anderson, né, lá atrás, isso foi indo. Esse dinheiro, por um momento, se perdeu mesmo, porque é dinheiro de fundo perdido, e na época eu estava no Ministério das Cidades, lá na Secretaria Nacional, e a gente conseguiu reverter esse dinheiro. Então, o que era fundo perdido, que hoje você não acha mais dinheiro a fundo perdido, esses 40 milhões, 45 milhões já foram creditados, estão na conta. Só que esses 45 milhões que estão parados há 3 anos, eu te pergunto, esses 45 milhões vão ser o valor exato para que você faça uma obra dessa? Que estava orçada a 45 milhões? Não é, Hélio. O preço do aço subiu, o preço do ferro subiu, o preço de cimento subiu, tudo subiu. Tudo subiu. Então, cada dia que esse dinheiro fica parado, vamos supor que ele está rendendo 1%. Só que os insumos estão crescendo a quanto? Daqui a pouco não está valendo nada. Não está valendo nada. Em relação à obra. Não está valendo nada em relação à obra. E assim, a gente tem que colocar prioridades mesmo. São prioridades que a gente tem que entender. A captação de água é... O ex-prefeito, o ex-vice-prefeito, né, o Moacir, desde o primeiro dia de governo dele, ele fala que a solução é do Rio Grande. E é lógico que você tem que respeitar a história do Moacir, porque é uma pessoa bastante engajada. Aí eu te pergunto, se desde o primeiro dia de governo dele ele fala isso, por que a prefeitura agora, faltando 1 ano e pouco para acabar o mandato, né, ela vem com um projeto desse? A gente sabe que não dá para executar, não dá para muito menos fazer um projeto e muito menos ainda executar. Então a gente entende que isso é um projeto eleitoreiro. Por que não começou lá atrás, quando o vice-prefeito batia, é assim, é assim, é assim, é assim, é assim? Hoje a gente não está... Você acredita, então, que, diante do cenário, ele foi colocado agora na votação, porque traz um crédito grande, vou resolver o problema de água na cidade, por conta das eleições do ano que vem. Porque se fosse para resolver o problema, tinha colocado no primeiro ano. Ó, vamos... No máximo no segundo. Hoje são dia 2 de julho. Hoje são 2. 2 de julho, tá. O ano passado, a gente sofreu com a seca, com a falta d'água aqui em Uberaba? Sim. Tá. Mas igual, e esse ano a gente já teve mudança de chuva. Sim. Você concorda que esqueceu um pouco aquela seca que passou logo no começo? Sim. Aí eu vou te perguntar um negócio. O ano que vem, se não chover desse jeito que está, o ano que vem o que será abordado nas eleições? A falta de água. Falta d'água, falta d'água. Você acha que isso não é justamente um antídoto para quando começar ali com aquele veneno? Ah, porque está faltando água. Então, isso aqui é a esperança que você está vendendo. É só para isso que isso está chegando. Porque se isso fosse para resolver, se já tivesse outorga d'água, se já tivesse projeto executivo, chegasse, independente de onde estava vindo o dinheiro, você ia passar um projeto desse. Concorda? Ela tem maioria da Câmara agora, ela tinha maioria o mês passado, tinha maioria... Será que ela vai ter maioria o ano que vem? Ou vai ter uma base canguru que daqui um dia começa a pular todo mundo? Então a gente tem que começar a entender o que é a realidade deste empréstimo. As obras são necessárias? São. Você é contra a obra? Não. Você é contra a revitalização do Arthur Machado para dar melhor ali para Todo mundo quer que melhore. Ali, lá no final do Arthur Machado? Você é contra isso? De jeito nenhum. Você é contra Perópolis lá tornar aí mais atrativo, mais fácil para a população? Ninguém é contra. Mas fazer bem feito, Mas né? fazer bem feito. Agora, o que eu sou contra é o seguinte, quais são as prioridades? Com esse dinheiro aí, não daria para construir uma nova unidade de saúde correta? Já que você está pegando dinheiro e são prioridades, o que é prioridade? Você fazer no município um centro de imagem para poder acabar com a fila? Então, assim, o que é a prioridade? A prioridade desse momento é o quê? É o que está aí e se a gente tem
quase 100 milhões de reais, né, desses 18 milhões de dólares, como contrapartida da prefeitura, pô, daria para fazer muita obra. E vale ressaltar também que na LDO, que é a Lei de Diretriz Orçamentária do município, que foi apresentado na última semana, qual eu votei o projeto na parte do CODAL, você tem quase 300 milhões para captação de água. Então, se o CODAL já tem 300 milhões no caixa, com expectativa de receita, por que ele precisa pegar 400 milhões para fazer essa obra? Se tem a linha já que fala. Então, essas dúvidas que a gente não sabe. Você tem segurança? Vamos colocar. Agora o Hélio Júnior é o vereador, ele tem que dar um parecer que ele vai estar comprometendo um voto dele, 18 anos a cidade de Uberaba. Você tem a coragem de votar assim? Tem que ter muita cautela, né? Eu queria fazer um estudo muito aprofundado. E aí, esse estudo aprofundado que a gente quer fazer, aí o governo quer taxar como a gente está querendo tumultuar, como a gente está querendo fazer sensacionalismo, quanto a gente é contra o projeto. Não, eu sou contra a forma atropelada que o governo está querendo fazer. Até porque um mês a mais, um mês a menos, numa obra que vai levar anos e anos, não vai mudar nada. Não, né? e outra coisa... Dá para discutir bem, né? Você concorda que durante esse mês, um mês a mais, um mês a menos que a gente está, daria para pelo menos a prefeitura fazer os projetos? Tranquilo, não vejo dificuldade. Porque gente técnica e capacitada tem. Claro. Então, claro, você tem lugares que não, mas esse é um grande problema. Então a prefeitura tem que entender a responsabilidade que é. É muito fácil você governar a cidade no cartão de crédito, na nota promissória. Agora, eu quero ver você governar com o que você tem. Fazer aquela despesa, ó, eu ganho tanto, eu posso gastar tanto, eu tenho que economizar tanto. Olha para você ter ideia do que já está acontecendo. Começou a dar aumentos indiscriminados para categorias da prefeitura, outras categorias não estão sendo assistidas, e aí? Não está tratando com igualdade. Você não está tratando com igualdade. Você tem locais aí onde, por exemplo, o agente especialização em direito, né? Não sei. Ele vai ganhar 12, 14 mil e o mesmo cargo, 3 mil. Analista em direito, né? Então, 3 mil. Então, assim, dentro da prefeitura você está criando distorções que serão difíceis de você resolver. E amanhã você vai ter um grave problema, porque você também não vai ter como resolver isso, porque você vai estar com a sua capacidade de investimento toda prejudicada. Engessada. Gente, falamos com o vereador Jamal sobre a questão exclusivamente do empréstimo que a prefeitura quer pegar, que provavelmente semana que vem capaz que vai para a Câmara Municipal, né? Sim. Bem provável, sim, né? Sim. Então, para você quiser participar na sessão plenária, tá aí, público, né? A pauta e tudo, vale a pena você participar também. Afinal, a conta quem vai pagar somos nós. Né? E nós também queremos investimentos, mas tudo com responsabilidade, é claro. Jamal, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, Hélio, obrigado. Você quer falar de alguma coisa? Pode falar. Não, essa semana mesmo, eu estive nas ruas, perguntando pro pessoal lá na Arthur Machado, lá no Calçadão. Eu vi seu vídeo. Ó, eu te convido para você fazer o vídeo diferente. Porque eu fazendo, o Jamal que tá fazendo... Eu vi algumas pessoas falando que foi tendencioso. Então faz você. Faz o Hélio Júnior, que tem um programa de grande alcance, faz você. Eu tô te pedindo para você fazer. Leva o projeto, eu te dou todo o parecer e faz você. Aí, aí os dois vão estar mentindo? O que acontece? Então assim, a gente tem que entender o que a população quer. A população não precisa disso, a população está precisando de resolver a vida dela e não ficar vendendo sonhos. Jamal, obrigado, viu, irmão? Obrigado, eu. Abraço, obrigado. gente. Com Deus. Valeu, tchau, tchau. Até mais.